Como diagnosticar a hipertensão? A hipertensão é muito comum, mas frequentemente não é diagnosticada. Visto que o tratamento da hipertensão reduz o risco de morte, infarto e derrame, o diagnóstico adequado é muito importante. Também é importante reconhecer que a pressão arterial em qualquer indivíduo é altamente variável. Isso significa que as leituras de pressão arterial geralmente diferem de acordo com a hora do dia, por exemplo, de manhã e à noite. Além disso, as leituras podem variar de acordo com a estação do ano e outros fatores, como atividade física. Mesmo se medirmos a pressão arterial nas mesmas condições, a pressão arterial de uma pessoa pode variar. Como o diagnóstico de hipertensão geralmente resulta em tratamento para a vida toda, é fundamental ter certeza do diagnóstico. A maneira como os profissionais fazem o diagnóstico de hipertensão pode variar ligeiramente entre os países, clínicas e profissionais. Aqui está uma abordagem prática de fácil implementação. O processo de diagnóstico da hipertensão começa com uma medição inicial da pressão arterial. É importante medir a pressão arterial com precisão. A pessoa deve estar sentada na posição correta e sem falar. Também é importante escolher o tamanho adequado do manguito e usar um aparelho de aferição validado. Se a pressão arterial sistólica, o número superior, for inferior a 140 mm de mercúrio e a pressão arterial diastólica, o número inferior, for abaixo de 90 mm de mercúrio, na medição inicial, então é improvável que a pessoa tenha hipertensão esta vez. No entanto, a pressão arterial sistólica geralmente aumenta com a idade, e a maioria dos adultos desenvolverá hipertensão durante a vida. Por esse motivo, deve-se retornar e medir novamente a pressão arterial em 1 ano. Por outro lado, se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 140 mm de mercúrio, ou a pressão arterial diastólica for maior ou igual a 90 mm de mercúrio, repita a medição da pressão arterial novamente após 1 a 2 minutos. Quando a pressão arterial de alguém é medida 2 vezes, geralmente é recomendado usar a média das leituras. Se isso não for prático, outra opção é usar apenas a segunda leitura. Se a média das 2 leituras ou a segunda leitura for maior ou igual a 140 mm de mercúrio para a pressão arterial sistólica ou maior ou igual a 90 mm de mercúrio para a pressão arterial diastólica, é provável que a pessoa tenha hipertensão. O ideal é medir a pressão arterial novamente em alguns meses para confirmar o diagnóstico de hipertensão. No entanto, isso pode não ser prático e, às vezes, o diagnóstico de hipertensão pode ser feito com base na pressão arterial medida em um único dia. Assim que o diagnóstico de hipertensão é feito, os profissionais da saúde recomendam modificações no estilo de vida e podem prescrever medicamentos para baixar a pressão arterial. As modificações no estilo de vida incluem uma dieta saudável, redução da ingestão de sal e aumento da atividade física. Para a maioria das pessoas com hipertensão, o objetivo do tratamento é reduzir a pressão arterial sistólica para abaixo de 140 mm de mercúrio e a pressão arterial diastólica para abaixo de 90 mm de mercúrio. Foi demonstrado que o tratamento da hipertensão reduz o risco de morte, infarto e derrame. Vamos resumir. Em primeiro lugar, é importante diagnosticar a hipertensão de forma adequada, porque o tratamento da hipertensão é para a vida toda. Em segundo lugar, a pressão arterial de um indivíduo é altamente variável. Por esse motivo, é importante repetir as medições da pressão arterial, especialmente se a leitura inicial da pressão arterial for elevada. Terceiro, se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 140 mm de mercúrio, ou a pressão arterial diastólica for maior ou igual a 90 mm de mercúrio, a pessoa tem hipertensão. Quarto, o objetivo do tratamento da hipertensão
é reduzir a pressão arterial sistólica para abaixo de 140 e a pressão diastólica para abaixo de 90 para reduzir o risco de morte, infarto e derrame.